de capítulo, está falando de Tiago. Tiago, minha letra aí não é quase de médico. Tiago 1S. É meio estranho parecer assim, né? O que significa isso? Tiago, capítulo 1 e capítulo 2. Não está falando versículo, está falando só capítulo. Se tivesse aqui Tiago SS, seria Tiago 1, 2, 3. Então cada S aumenta um capítulo. Então, é o que eu digo, nas nossas Bíblias eu não vi nenhuma com esses númerozinhos, mas já estão, o que vocês estão escrevendo aqui na lição é que alguém já está imprimindo. Daqui a pouco vai chegar uma, daí eu nunca vi isso, nunca aprendi isso. Aprender agora aquilo significa. S é 1 e SS é 2 para frente. Tá bom? Com todas essas abreviações e sinais, podemos construir e citar de forma bem resumida qualquer passagem bíblica. Exemplo, Levítico 1, 12, 15, 20, enfim, e assim vai. Livro de Levítico, aí está todo mundo bem fácil de entender, certo? Pessoal, aqui eu quero fazer um parêntese de como nós devemos pronunciar corretamente quando você vai no púlpito. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Primeira coisa, o irmão pega o microfone e fala perto dele. Não é aula mas teologia também se aprende isso. Primeira, quando fica ali com o microfone, tem que o microfone assim, outros fazem assim, ele não dá choque, tem que pegar e botar pertinho da boca assim e falar. Certo? Dá uma tremedeirinha, né, Fábio? Mas é assim, tem que botar pertinho e falar para a igreja entender, porque se você fica longe aqui, irmão, a igreja não entende, não vai saber o que está falando, sabe? Então, chega, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Abram suas Bíblias, hein? Daí vai citar o texto. Vamos lá. Vamos citar um texto do Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 2, versículo 5, por exemplo. Olha como é que eu citei. Não é primeira reis, é primeiro reis. Mas o que está acontecendo? Sabe por que é o correto assim? Porque o Antigo Testamento são livros, irmãos. Livros é masculino. E masculino você pronuncia o. Livro. Reis. Primeiro reis. Segundo rei. A gente erra muito. A segunda reis. Está errado. Porque é um livro. Lá no Novo Testamento, aí sim, aí vamos lá, carta do apóstolo, abram aí, irmãos, em 2 aos Coríntios. Por que segunda? Porque são cartas é feminino. Daí você tem que saber pronunciar isso. Outra coisa, tem gente que fala, capítulo 12. Irmão, Salmo não tem capítulo. Salmo são cânticos. Cânticos são números. Tem que dizer Salmo número tal. Salmo número tal, versículo tal. É o único livro da Bíblia que ele é diferente. Porque ele não tem... são cânticos. Então cânticos, a separação dele é por números. Então você vai ler Salmo número 1. Capítulo tal. Versículo tal. É errado... A gente vê e é normal e a igreja não leva em conta, mas corretamente para você se apresentar, abram vossas Bíblias no Salmo número 23. Esse é o correto. Não é no capítulo 23, porque são números. Decoraram? Então, no Antigo Testamento, quando são livros que são escritos, irmãos, você sempre tem que pronunciar o masculino. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas, primeiro Reis, segundo Reis, e assim por diante. Lá no Novo Testamento são cartas, aí é feminino. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Romanos, segunda carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Colossenses, entenderam? Essa que é a nomenclatura correta de se pronunciar. Isso é língua portuguesa, irmão, não é nem estudo bíblico, nada, isso é língua portuguesa. Isso é só para vocês entenderem e se expressar da maneira correta, tá bom? E cai dentro desse texto que nós estamos aprendendo aqui, que é a separação, tá certo? Tá? O livro de Apocalipse, Apocalipse é um livro. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, é o livro de Apocalipse. Mas no Coríntios, fala Coríntia ou Coríntio? Primeiro aos Coríntios, primeiro livro
Não, Coríntios é carta, irmão, é lá no Novo Testamento, irmão. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Então, primeira aos Coríntios, é feminino, é carta. Quando a maioria, para vocês gravar isso, que é fácil, o Antigo Testamento é só livro. Não tem carta no Antigo Testamento, é só livro. Então, é tudo masculino. E o Novo Testamento é cartas. Então, tudo o que não tiver livro é carta, é feminino daí. E o Salmo é números. Tá? E cânticos não? Cânticos cânticos é masculino daí, né? Não é feminino. Sim, mas Cantares cânticos aí faria livros ou só ia com números igual os salmos? Não. Cânticos Eclesiastes, por exemplo. Livro, Eclesiastes não é carta, Eclesiastes é um livro. Está no Antigo Testamento. Eclesiastes, livro de Eclesiastes. Pega Cantares de Salomão, é Cantares de Salomão. Cânticos. Os evangelhos é livro? Ou já vai Epístola. O correto dos evangelhos é carta, ou epístola. Carta, segundo escreveu o apóstolo. Por que segundo? Porque é o que Jesus fez e segundo o que Jesus passou, eles escreveram. Então, segundo o que as pessoas viram e escreveram de Jesus. Por exemplo, isso é uma carta da história do Fábio. Carta segundo o Fábio. Então, ele está escrevendo, eu estou escrevendo carta do Elandir segundo o Fábio. Então, as cartas era o que Jesus trilhou e cada um. Porque os evangelhos, irmãos, são os 4 e são todos parecidos. Pode ver. Os evangelhos têm alguns milagres que são iguais. Muda um pouco a maneira de falar, de se expressar e muda o jeito de cada um. Por quê? É o próximo tema aqui. Por quê? Porque um escrevia de um jeito. Um era pescador. Tinha linguagem de pescador. O outro era médico. Ele já se destacava e focava mais naquela linguagem dele. Então, por isso que tem essas divisões. Certo? Vamos então agora. Alguém tem mais? Eu vi que alguém levantou a mão de repente aí. Então, só para você, é bem prático. Isso também aprendi, irmão, na teologia. Porque muitas vezes eu não sabia. E ninguém é obrigado a saber. A gente se converte e tem que aprender. E para aprender tem que sentar na cadeira para aprender, não tem outro jeito. Volte e meia tu vê algum irmão que pega aí, até a pessoa ter mais idade, já que nunca, quem sabe, tiveram oportunidade de aprender, não é discriminar, porque não tiveram oportunidade de aprender. Vai lá e falar no Salmo no capítulo tal. Toda igreja sabe que vai abrir, mas ele está falando de forma errada porque não foi orientado por alguém, por pastor, pelo obreiro dele, ou não teve um curso teológico para saber que Salmo é número. Certo? Então por isso é bom sempre aprender teologia. Única incoerência, vamos lá. Escrita durante um período de mais de 1500 anos, escrita durante mais de 40 gerações, escrita por mais de 40 autores diferentes, de diferentes atividades. Aqui que eu falei, cada um muda um pouco dos evangelhos. Moisés, quem que era Moisés? Era um líder político da época. Era um baita líder, um homem que tinha uma liderança. Ele escreveu. Pedro, quem que era Pedro? Era um pescador. Ele tinha linguagem de pescador. Amós, o que era o Amós? Era um boiadeiro, cuidava do gado. Josué era um general, já era uma linguagem diferente. Neemias, o que era? Era o copeiro do rei. Entendia tudo em bebida e tal, então a linguagem dele também é diferente. Daniel, jogado na cova, depois se transformou em o quê? Primeiro-ministro, governador. Lucas era médico. Então a linguagem. E pode ver no livro de Lucas, você começa a estudar, você começa a reparar que Lucas foca bastante em cura, em milagre, em coisa, ele detalha mais que os outros. Por quê? Porque é o conhecimento que ele tem a mais, por isso que ele foca mais nisso. Salomão era o homem mais sábio depois de Jesus, que humilhou a face da terra, e era rei. Então também escreveu. Mateus, ele era um coletor de impostos, né? Cobrador de impostos. E Paulo era um rabino. Pessoa estudada, conhecimento profundo, se formou, diz aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um camarada muito inteligente, era um rabino fora de si, e Paulo foi instruído por ele. Ainda quando era Saulo, ele conhecia tudo lá atrás. Depois, quando se converteu, ele usou conhecimento em favor do reino de Deus. Então vocês notem, olha,
Quantas pessoas diferentes? Se nós for citar aqui, aqui tem um caminhoneiro, aqui tem um agricultor, aqui tem um empresário, vai indo, uma funcionária, pastor, pastora, lá um empresário, assim, açougueiro, marceneiro. Então, nós estamos também divididos assim. Se nós for escrever alguma coisa, eu escrevo, quem sabe, de um jeito, o irmão Eliseu, quem sabe, escreveu um pouquinho diferente na visão dele. Quem sabe o pastor Cláudio, com a experiência de lidar com madeira e coisas, escreveu um pouco diferente de algumas coisas. Então, cada um na época tinha a sua visão diferente. Entenderam? Escrita em diferentes condições. Isso aqui também é muito lindo, olha. Davi estava em guerra quando escreveu. Estava atribulado, porque uma guerra cria tribulação. E já Salomão estava em paz. Então, realmente a pessoa está em paz, consegue escrever melhor. Mas como todos eles foram orientados por Deus, todo tem uma sequência. Não importa a situação que eles estavam vivendo, a adversidade que eles estavam vivendo, mas foi tudo inspiração divina para a vida deles. Então isso que é importante. Só me água. Aqui outro, ó. 1.5, escrita em diferentes lugares. Por exemplo, o Moisés escreveu aonde? No deserto. O Jeremias, na masmorra, na prisão. O Daniel, na colina e nos palácios. O Paulo escreveu aonde? Na prisão. Boa parte das cartas de Paulo, quando estava preso, ou quando estava no navio viajando. Lucas, numa viagem. João, na ilha de Patmos. Quando João escreve parte do Apocalipse, na ilha de Patmos ele estava. Jogado lá para morrer. Mas escreveu. Outros em companhias de militares, né? Então, na época, pessoas estavam presas, pessoas que eram levadas de um lado para o outro, militares também, que escreviam as cartas, eram escravizadas e outros tantos que escreveram. 1.6, escrita em diferentes circunstâncias, uns na alegria, outros no desespero e na dor. Coisa séria, né? Então, uns escreviam a Bíblia na maior felicidade. E como é bom a gente, quando está feliz, parece que está mais inspirado, né? Mas uns escreveram aqui no desespero. Daí eu estava lendo isso aqui e aprendendo, daí eu lembrei de alguns hinos da harpa cristã. A Frida Wingler, ela escreveu, não lembro qual hino dela, quando estava sepultando o filho dela. Acho que é 204. O filho estava morto, ela estava sepultando o filho, velando o filho, e o Senhor deu o hino para ela. E que hino é um hino abençoado, não lembro qual que é, mas é um hino abençoado. Se eu não falho. Por quê? Porque a inspiração vem de Deus. Por que está na Bíblia? Porque foi inspirado por Deus, não importa a adversidade. É por isso, irmão, que muitas vezes nós aprendemos aqui, não importa se você está na luta, se você está no deserto, se você está na dificuldade, tu tendo a presença de Deus na tua vida, chega. Pode estar lá em cima numa boa, sem a presença de Deus não vale nada, parece. Mas tu pode estar no vale, pode estar na dificuldade, pode estar na luta, pode estar na prova, mas tendo presença de Deus é que faz a diferença. É por isso que todos esses homens aqui nas dificuldades que passaram, deixaram a Bíblia. Por quê, irmão? Já pensou se a Bíblia fosse só coisa boa? Só alegria? Só, meu Deus, a Bíblia é só bênção? Não, a Bíblia relata a realidade. A Bíblia relata Daniel jogado na cova dos leões, um camarada fiel a Deus, um cristão abençoado. Mas por quê? Porque não quis se dobrar perante o rei, fizeram um decreto que para não parar de orar, jogaram na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se dobrar perante uma estátua. E fizeram, todo mundo se dobrava. E o rei desafiou: toquem a trombeta aí. E tocaram, todo mundo se prostra agora, todo mundo de joelhos. Sadraque, Mesaque e Abednego de pé. O rei ficou furioso, irmão, meteu aqueçam a fornalha 7 vezes mais, vão jogar esses cristãos lá dentro para eles verem como é que é. Aí que Deus entra com a providência. Quando eles aquecem a fornalha, é tão quente que está o fogo, tu vai ver na Bíblia, que os homens que jogaram eles para dentro morreram queimados. Olha o calor que estava. E daí o rei se levanta e olha, mas espera aí, vocês não jogaram 3 adentro? Sim, jogamos 3.
Mas como é que eu estou vendo 4? Vocês não amarraram eles? Sim, amarramos. Mas tem 4 agora, estão soltos, estão caminhando e não tem lesão neles. O que está acontecendo? É a presença de Deus que faz a diferença. Aprenda isso. Esses homens aqui, não por nada foi por inspiração divina e por orientação de Deus que eles escreveram. Porque mesmo na luta, mesmo no deserto, na dificuldade, eles tinham a presença de Deus. Por isso que deixaram livros abençoados para mim e para você. Amém? Amém. Vamos lá. Escrita em 3 continentes. A Bíblia foi escrita em 3 continentes: a Ásia, na África e na Europa. Escrita em 3 idiomas, lá como nós aprendemos atrás: hebraico, Antigo Testamento, judaico e na língua de Canaã. Aramaico, língua do Oriente Próximo da época de Alexandre o Grande. Vamos andando. Em grego, no Novo Testamento, língua internacional da época de Jesus. Era a língua padrão da época de Jesus, então foi escrito em grego. 1.9. Escrita trata de centenas de temas controversos, com harmonia e coerência, desde Gênesis a Apocalipse, onde o tema é Deus que redime o homem. Então veja bem, a Bíblia, irmão, tu pega, isso é só a Bíblia, não tem outro livro que tem nada disso. Tu pega tudo que nós colocamos aqui, mais de 40 autores, mais de 1.500 anos para ser escrita, e tu pega uma sequência dela que vem vindo, não existe como quem quer entender um pouquinho a Bíblia não vê que tem uma direção de Deus na palavra dele. É Deus que dirigiu todas as épocas, todas as coisas, Deus ditando, Deus organizando, Deus queria que acontecesse bem assim, sabe? Então, tudo é assim. E outra, daí tu vai discutir com um ateu. Ateu é quem não crê em Deus. Não discuta, irmão, não perca tempo. Só ore por ele. Porque discutir Bíblia com quem não crê em Bíblia, não tem lógica, sabe? Então tu vai perder tempo, porque não vai chegar a lugar nenhum. Tem que só dizer, eu vou orar por ti. Não adianta falar de uma coisa que você não acredita. Então não adianta nós discutir. Então a Bíblia tem a inspiração divina, ela foi inspirada por Deus para todos nós. Amém? A única em circulação e tradução. Não existe outro livro que se iguale à Bíblia em tradução ou circulação. Milhões de exemplares, em mais de 240 línguas, dialetos, 739 idiomas, com mais de 3.000 tradutores. Única em sobrevivência. A passagem do tempo, desde os manuscritos a impressos modernos. Então veja bem, desde os papiros, olha, foi aguentando, foi vindo, e hoje se imprime em escala. O Novo Testamento, aquele que os judeus distribuem, mas é impresso aí milhões e milhões de unidades por ano, distribui-se todo ano. Então isso é a evolução que teve a Bíblia Sagrada. As perseguições, as queimas, a proibição, a ilegalidade. Antigamente os cristãos, irmão, não podiam ler a Bíblia. Quem tinha a Bíblia em casa, se era pego, era preso. Sabe como eles faziam? Eles pegavam a Bíblia para todo mundo ler, rasgavam uma página, lê, rasgavam uma página, davam para cada um, eles dobravam, escondiam e levavam para casa à noite, escondido, não tinha luz, era com um liquinho lá, com aquela luz, e lá liam a Bíblia, aquele texto, porque era uma folha geralmente, né? E liam e queriam mais, outro dia se encontravam, vamos trocar, tu leu aquele, vamos trocar, me dá aquele, tu leu o meu. Era assim, tinha perseguição, não podia. E a Bíblia nunca, apesar de perseguição, apesar de quando encontravam grande quantidade de Bíblia, era queimada, não podia, porque só podia ler a Bíblia quem era que estava lá frente, quando falei para vocês antes, em costa, em latim, não podia o povo ter o contato com a Bíblia, porque o povo ia ser liberto. Então havia essa perseguição, e a Bíblia nunca, apesar de tudo isso, ela nunca ficou para trás, nunca foi exterminada. Por quê? Porque o próprio Deus estava no comando. Então por isso, ela realmente é a única em sobrevivência, certo? E as críticas dos incrédulos também aqui. E olha, quanta gente critica, e quanto mais a ciência descobre, quanto mais a ciência estuda, mais ela está dizendo, a Bíblia está certa. Quanto mais a ciência faz estudos, mais a Bíblia está certa. Quanto mais estuda os cosmos, os planetas, a formação, eles chegam a dizer, olha, não tem explicação. A criação só pode ter sido um arquiteto maior que criou. Não pode. Não tem como provar a existência.
Cada vez a Bíblia se provando que foi lá que Deus criou todas as coisas do jardim, quando Deus criou tudo nos 6 dias, o 7º descansou lá em Gênesis. Então, meus irmãos, quanto mais as pessoas tentam bater na Bíblia, mais ela cresce. Quanto mais tentam perseguir, mais cresce. Os cristãos, quanto mais foram perseguidos na época, mais cresciam. É que nem pão, quanto mais tu bate nele, mais sobra, mais ele cresce, né? É assim, então, a Bíblia é assim, o povo de Deus também é assim. Única em ensinos, profecia futura sobre o Messias, história de Israel em 5 séculos, pessoas descritas, não oculta os pecados do povo. Irmão, podia fazer uma Bíblia, como eu falei antes, tudo bonitinha, não colocar lá os pecados, não colocar as falhas de Davi, o que ele cometeu, lá os erros, tudo dele, deixar escondido. Não, a Bíblia, ela fala tudo. Por quê? Porque se ela não falasse, pastor Cláudio, como é que ele ia resgatar alguém? Porque quem vem para Jesus, irmão, não vem santinho. A gente vem precisando do amor de Deus, com problema. E vai encontrar na Bíblia também pessoas que tinham problema. E aí que Deus entra com providência, que mostra que lá na Bíblia, o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, olha o que ele pecou, olha tanta coisa esse homem fez. E Deus chama o homem segundo o coração, por quê? Ele tinha um coração perdoador, ele se humilhava facilmente, ele reconhecia o erro dele facilmente. Então a Bíblia traz isso para quê? Para deixar ensino para nós. Ninguém é perfeito, irmão, todos aqui pecamos hoje, todos nós pecamos hoje. Mas à noite, quando nós estamos na nossa oração, dobramos nosso joelho e vamos conversar com Jesus. Jesus, obrigado pelo dia, perdoa os meus pecados. Isso é reconhecer. É isso que faz a diferença na vida do cristão. Amém, meus irmãos? Vamos em frente aí, meu Jesus amado. A hora passa ligeiro. É a única influência sobre literaturas. Inspira dicionários, enciclopédica, léxicos, atlas e geografia bíblica. Vejamos que o que é Bíblia fala sobre tradições, sobre tradição. Tradição, são informações, costumes, crenças e práticas religiosas transmitidas oralmente de geração em geração. Então, sobre tradição. Os fariseus davam mais valor às tradições do que à lei. São crenças e práticas religiosas das pessoas em geral. Isto é, dos não-judeus. Mas também são as verdades ensinadas pelos apóstolos Paulo em todas as suas epístolas, e isso não pode se contradizer. Irmão, vamos ser bem práticos. Uma tradição que existe aqui no nosso mundo atual. A Sexta-feira Santa é uma tradição não comer carne vermelha. É só gente limpando o açude, abrindo o açude para comer peixe, coisa, não pode comer carne, é pecado. Isso é uma tradição. É uma tradição, não é um pecado. O pecado é você roubar, é você mentir, você prostituir, é você fazer tudo errado, isso é pecado. Isso é uma tradição. Ah, mas eu lembro que nós morávamos em Santo Isidoro, era pequenininho. A Sexta-feira Santa, nós era católico. A Sexta-feira Santa, se alguém falava ai meio alto, apanhava. Era assim. Era um costume, era uma tradição errada. Nós loucos para jogar uma bolinha à frente de casa, mas capaz, não é pecado, não, hoje não. Se atacava o pai cedo num riozinho lá, tentar pescar uns peixinhos, não faça carne hoje, Maria, hoje é só peixe e polenta. Era assim. E quantas pessoas herdaram a tradição dos seus pais? O meu finado pai dizia assim, eu nasci católico, morei católico. Eu herdei dos meus pais isso. Isso é uma tradição, isso é uma escravidão que o diabo coloca nas pessoas. Isso está errado, certo? E graças a Deus o pai se converteu, porque Jesus quebrou a tradição e ele veio para quebrar essa tradição, para mostrar que ele é a redenção. Vamos em frente. Tradição do grego, paradoses, significa objetivamente aquilo que é proferido, a substância do ensino e também o corpo de preceitos, especialmente os rituais que, na opinião dos judeus tardios, foram oralmente proferidos por Moisés, oralmente transmitidos na íntegra para gerações subsequentes. Aquilo que eu falei, aprendi lá com o pai, tem que ser assim, é uma tradição. Irmão, se está errado, tem que quebrar essa tradição, sabe? Então, é uma coisa que muitas vezes algumas pessoas, mesmo depois se convertem, se batizam, ainda querem manter uma tradição.
e acham que se não fizer está errado. Não, irmãos, não é. Isso tem que ser quebrado, tem que ser mudado. Esses preceitos que tanto ilustram como expandiam a lei escrita devem ser obedecidos com igual reverência. Paulo nos manda ter cuidado com as filosofias do mundo, mesmo defendendo aquilo que recebeu do Senhor Jesus. E o próprio Pedro nos fala que fomos resgatados da tradição oral pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos resgatados. Nós não temos mais que seguir tradição nenhuma. E no final, defende a palavra pregada como algo superior à tradição. Então a Bíblia é superior a todas as coisas. Não tem tradição, não tem nada que suplante o poder da Bíblia Sagrada. Temos que guardar o que ouvimos, mas segundo o amor, a fé em Cristo, e não conforme o que fere os mandamentos de Cristo. Se é uma tradição, irmão, que é uma bênção que acompanha a Bíblia, amém. Uma tradição que eu acho bonita. Hoje não se vê mais. Esses dias eu fui numa casa e eu vi. Chegou uma criancinha pequenininha assim, a bênção, vô. É uma tradição. Isso fere o ensinamento? Claro que não fere. Isso é um respeito, é uma educação. Isso pode ser seguido, uma tradição que não vai contra a Bíblia Sagrada, é um respeito. Mas você, por tradição, deve fazer coisa, não comer carne, e os outros dias, festa e confusão, e papapá, e briga, daí pode. Isso é tradição, está errado. Certo, irmãos? Temos que reter as tradições que foram ensinadas, mas segundo a palavra e a epístola, não podendo haver contradição. Temos que nos afastar daquele que não anda segundo a tradição recebida. A palavra deve ter curso em nossa vida, ser ricamente estudada, sempre no amor, na paciência em Cristo, que nos mandou amar uns aos outros como Ele nos amou. Temos de ouvir e confiar a homens e donos da tradição oral, mas também Deus nos dará entendimento em tudo, principalmente na leitura da palavra. Vamos indo para o final. E o mesmo que muitos outros sinais, ensinos de Cristo, não estejam escritos na Bíblia. O que foi escrito foi inspirado por Deus e para nosso aviso da parte de Deus, pois a palavra nos foi escrita por exortação, confirmada pelo Espírito Santo, o qual testemunha a nós a cada dia. Certo? Bíblia Sagrada, formada por 66 livros. Isso tudo tem que saber de cor, irmão. Só que o cristão tem que saber de cor. Irmão, quantos livros tem a Bíblia? 66. Na outra aula nós vamos aprender que tem os apócrifos. Os apócrifos não contam. Você vai para a católica, tem que aumentar 7 apócrifos daí. Aqueles não contam. Então, quantos livros tem a Bíblia? 66. Vamos seguir aqui. Deus inspirou os homens para registrar sua palavra, a fim de transmiti-la para outras pessoas. É a ferramenta para entender a vontade de Deus na nossa vida, proclamar a obra amorosa, redentora de Deus para os que não conhecem Jesus Cristo, certo? Antigo Testamento, vamos lá, então tem 66 em tudo. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39 livros. Então, o Antigo Testamento é maior, tem 39 livros, certo? Escrito originalmente no hebraico, o Antigo Testamento é um relato histórico da obra de Deus na terra antes do nascimento de Jesus. Irmão, o Antigo Testamento para o Novo Testamento tem umas Bíblias, antigamente tinha, hoje não tem mais. Tu pegar a tua Bíblia, vai lá no Novo Testamento, termina ali o Antigo Testamento, Malaquias. Quando você começa Mateus, antigamente tinha umas Bíblias que tinha 4 páginas em branco. 1, 2, 3, 4. Tinha 4 páginas em branco, sem nada. O que é isso? Hoje a maioria não tem. Tem algumas que tem 2, daí eles consideram 4 páginas, mas antigamente era 4 folhas em branco. 4 folhas sim. O que é isso? É o período que Deus ficou em silêncio. Deus, depois do Antigo Testamento, ele ficou 400 anos em silêncio. Ele não se manifestou mais com o povo, ele não falou mais com o povo. Deus ficou 400 anos sem mandar anjo, 400 anos sem mandar mensagem profética, 400 anos sem nada, porque estava repugnado do povo.
deixou que o povo se virasse, fizesse o que queria. Por quê? Deus mandava anjo, o povo não obedecia. Deus tinha Moisés, o povo não obedecia. Deus mandava profeta, o povo não obedecia. Deus constituía rei, o povo não obedecia. O povo era um alto e baixo, daqui a pouco adorava, daqui a pouco a idolatria, daqui a pouco adorava, daqui a pouco murmurava, daqui a pouco estava na glória, daqui a pouco estava lá cometendo os maiores pecados. Deus se repunou 400 anos, então significa o quê? Cada página significa 100 anos do silêncio de Deus. Então são 400 anos que Deus não se manifestou mais. Aí vem o Novo Testamento, o nascimento de Jesus, uma nova história, uma nova oportunidade para a humanidade, o nascimento de Cristo. Então, se você encontrar alguma Bíblia e você vê as páginas em branco, tu aprendeu hoje. Cada página significa 100 anos, 400 anos que Deus ficou em total silêncio. Foi nesse período, irmão, que entraram os livros apócrifos que nós vamos aprender na próxima aula. Foi nesse período que o povo queria preencher com alguma coisa. E daí os sábios na época começaram a escrever livros sem a inspiração de Deus. Entenderam? Sem a inspiração divina. Por isso que são apócrifos, nós vamos aprender na aula que vem. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Quando foi escrito o último livro? Quando? Na verdade, foi tudo ali quando descoberto os livros. Lembra que nós lemos lá com Jerônimo, lá, mais ou menos 500 e pouco depois de Cristo, ele mandou imprimir 50 Bíblia completa. Nessa época já tinha tudo escrito. Depois nós estudamos, houve as divisões. Houve daí divisão de capítulos, de versículos. Então o último livro foi tudo escrito quase que junto, aquele concílio que acontecia. Eles achavam os papiros, era tudo escrito, não tem uma data certa. O último livro foi escrito no tal ano, não tem essa data. Eles achavam tudo aquilo, faziam a reunião do concílio com os rabinos, daí eles começaram a botar em ordem cronológica o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Não tem uma data específica. O último livro foi Apocalipse, não. O primeiro livro foi Gênesis, não. O livro mais antigo, irmãos, da Bíblia é Jó. Não é o Gênesis o mais antigo, é Jó. Então, mas por que está assim? Porque a cronologia de estudo, de sequência, ela se encaixa melhor assim. Então, se você for ver por período de achado de manuscrito antigo, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Não é Gênesis, entendeu? Então, colocaram assim. Vamos lá, para nós terminar? O meu horário terminou. Os livros históricos começam com 5 livros, Moisés, formando o Pentateuco. Quando fala em Pentateuco, fala em 5. Penta é 5. Eles contêm a história da criação do universo, Adão e Eva no Jardim do Éden, do grande dilúvio,